Hoje vamos ler João 8, do versículo 31 ao 45. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servirmos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto ao vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos da prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos falo a verdade, não me credes. Temos muitas preciosidades nessa palavra. O Senhor está falando aqui diretamente com as pessoas de uma maneira geral, mas diretamente para aqueles que creem, e para aqueles que creem, ele adverte: se vocês permanecerem nas minhas palavras, serei os meus discípulos. Este sim é uma condição. Há uma condição para ser discípulo de Jesus: permanecer na sua palavra. A fé não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Isso significa a fé conduz à obediência. Tem que levar à obediência. E o discípulo é aquele que obedece, que crê e obedece. Então a fé ela é prática, ela tem uma questão prática, ela precisa ter as obras. E aqui nós encontramos uma conexão entre três verbos: o verbo crer, viver e ser. Aquele que crer em Cristo vive Cristo e passa a ser semelhante a Cristo, é transformado por ele. Esses três verbos estão em conexão aqui. E Jesus fala agora de uma questão básica, que é a questão da libertação. O verdadeiro discípulo, ele é liberto. Conhecendo a verdade liberta. A verdade traz libertação. Este conhecimento é diferente do conhecimento intelectual. O conhecimento divino, ele transforma. Ele traz uma transformação. E aqui nós sabemos que a verdade não é uma ideia. Entendemos perfeitamente que a verdade não é apenas uma questão filosófica. Neste caso, a verdade é uma pessoa. E nós sabemos disso porque nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus se define: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a verdade que liberta. Cristo é a verdade que liberta. E o Senhor vai falando, trazendo esses ensinamentos, e então eles apelam para a descendência deles. Apelam para a descendência para sustentar a argumentação. Aqueles que o escutam estão aqui sendo desafiados por Cristo. E eles dizem que são da descendência de Abraão. E então acrescentam que nunca viram a escravidão, não são servos. O que não corresponde à verdade,
Porque a verdade é que eles foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia, foram escravos desses impérios todos. E naquele momento em que estavam sendo confrontados por Jesus, eram escravos do Império Romano. Ali estava, então, toda uma questão histórica que não estava sendo levantada por eles. Apenas defendiam a questão genealógica como a possibilidade de defenderem o seu posicionamento. Então, o Senhor aprofunda a discussão dizendo: o servo, aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, Deus está falando de coisas espirituais aqui. Está falando não de uma escravidão histórica, social, mas está falando de uma escravidão espiritual. E diz que quem comete pecado é escravo do pecado, porque o pecado domina sobre a pessoa, o pecado traz dependência e traz dominação. E aí o Senhor acrescenta algo que diz respeito ao dia a dia deles, que viviam numa sociedade escravagista. Quando o Senhor diz assim, o servo não fica, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica. Isso significa, o escravo, ele é temporário, ele não tem herança, ele não tem segurança, ele está ali de passagem. O filho é o herdeiro, é aquele que tem a segurança de um pai que cuida, que zela, que não abandona, que acompanha todos os dias da vida. O pai está ali presente, portanto, o filho permanece na casa. E essa é a questão espiritual. Quem tem Deus como Pai sabe que tem a presença dele constante e sabe que tem moradia permanente na presença do Senhor. Isso que o Senhor Jesus está falando. E aí ele acrescenta: se pois o Filho, e aqui é o Filho de Deus, ele mesmo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo pecador necessita de libertação, porque todo aquele que comete pecado, como já falamos, está debaixo da escravatura, da escravidão do pecado. Precisa ser liberto e somente o Filho de Deus pode libertar do pecado, da morte, desse domínio terrível, maligno que assola a humanidade. Aí o Senhor toma o argumento deles sobre a questão da descendência e vai tocar na questão de Abraão, vai falar em Abraão. Ora, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas procuram me matar, porque havia já um plano para matar, eliminar Jesus. E o Senhor fala daquele plano que está já camuflado, oculto. E aí o Senhor diz para eles o seguinte: eu vim do Pai, eu falo as palavras do Pai. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Abraão é o pai da fé. E nós sabemos disso, que é isso que Jesus está falando. Abraão é o pai da fé. Ele creu e obedeceu. E bastava simplesmente crer e obedecer. Então, isso Abraão fez. Por isso, Jesus, no versículo 39, disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E então, eles apelam para uma autoridade maior, porque eles dizem assim: nós não somos bastardos, nós temos pai, não somos filhos da prostituição, o nosso pai é Deus. Então Jesus pega a questão da paternidade e traz, evidentemente aqui, de uma maneira clara, que há dois tipos de paternidade. A paternidade divina que ele estava oferecendo e uma paternidade maligna, e aponta para eles e diz: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus, eu falo as palavras de Deus. Vocês têm outra paternidade. E o Senhor fala qual é a paternidade. E assim o Senhor diz que eles têm como pai o diabo e caracteriza esse pai. O que é que ele tem? Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando fala a verdade, é aquilo que é a essência dele, é mentiroso e é o pai da mentira. E aí está o que o diabo gerou, o pai da mentira. Então, o Senhor deixou claro o que estava acontecendo, o que havia no íntimo de cada um daí, que estava ouvindo
toda essa fala do Senhor Jesus, e o Senhor completa no versículo 45, dizendo: eu digo a verdade e vocês não creem em mim. Então, nós temos aqui vários momentos em que há uma dualidade entre verdade e mentira, entre paternidade divina e paternidade maligna, e as consequências dessa paternidade maligna. Há um confronto também aqui de identidades. Aquele que segue o pai é tal pai qual filho, e carrega a identidade do pai, quem segue o pai. Então, se o pai é Deus, a sua identidade traz as características de Deus. Caso contrário, traz as características da outra paternidade. A identidade espiritual, ela torna-se visível nas ações, nas obras, na maneira de pensar. Isso Jesus estava os levando a refletir sobre o tipo de paternidade, sobre o tipo de identidade. Estava refletindo também sobre toda essa questão, o estado humano vivendo no pecado e podendo receber vida e podendo ser transformado pela pessoa do Senhor Jesus que estava ali. Ele mostra que a compreensão das coisas divinas vem pela fé e não pelo intelecto. E faz uma declaração muito forte aqui, quando ele mostra que as consequências de quem segue o engano é a destruição, pois o pai do engano, o pai da mentira, ele é destrutivo. E o Senhor nos fala: eu falo a verdade, eu falo a verdade. Aquele que fala a verdade é o Senhor. E aquele que crê na verdade é liberto e recebe a vida de Deus. Então, todo aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre.